sentido, a gente pode observar que, muitas vezes, é um sofrimento repetitivo, e ele não é apenas uma consequência da violência externa, né? Mas sim uma manifestação de padrões psíquicos que estão profundamente enraizados nos sujeitos. É, então, ele diz que o sujeito está sujeito a leis inconscientes, né? Que essas leis, elas estruturam o seu comportamento afetivo e relacional, né? Ele influi muito dentro dessas relações, essas leis inconscientes, né? Que são a compulsão, a repetição e o masoquismo moral. Eles aparecem como mecanismos centrais que explicam por que os indivíduos permanecem nas relações que lhe causam dor, sofrimento, né? Então, a escuta freudiana, ela tenta compreender não apenas o que acontece na superfície, né, da vida emocional, mas trazer, né, o retorno a um trauma infantil que criaram vínculos de dependência e os investimentos libidinais inconscientes que sustentam esse abuso. Então, como um dos princípios, né, que Freud, que as formulações de Freud ajudam a compreender, né, esse tipo de relação, é a compulsão, a repetição, né? Então, além do princípio do prazer, ele observa que nem todo comportamento se orienta pelo princípio do prazer, mas ao contrário, certos sujeitos, né, eles experimentam, repetem essas experiências que são muito sofridas, dolorosas, traumáticas, né, como se houvesse uma necessidade do inconsciente, né, uma necessidade psíquica de reviver esse trauma, mesmo tem um prazer consciente. Então, nesse contexto dos relacionamentos abusivos, né, a compulsão, a repetição se manifesta quando, por vários motivos. Por exemplo, a vítima mantém relações com parceiros que reproduzem padrões parentais agressivos ou negligentes. E aonde há uma tentativa inconsciente de dominar ou reparar o trauma original, repetindo, né, em um contexto, uma necessidade que ele tem de ser validado, né? Uma validação do inconsciente, do self. Um exemplo disso, a gente pode ver assim, um exemplo, né? Que eu vou dar a vocês, por exemplo, Ana, né? Ela cresceu em um lar com um pai autoritário e emocionalmente distante. Ela repetia padrões de submissão em seus relacionamentos, escolhendo parceiros com temperamento controlado ou agressivo. Apesar da violência psicológica constante, Ana sentia-se presa a esses vínculos, acreditando que só assim poderia experienciar amor verdadeiro. A análise revelou que seu comportamento refletia tentativas inconscientes de reconciliar-se com a figura paterna e recuperar a sensação de controle sobre o trauma infantil. Então, Ana, aos 32 anos, né, ela teve um pai autoritário que não validou os sentimentos dela, né? Quando existe uma pessoa, né, que reconhecidamente o responsável, né, o tutor, a pessoa que deveria dar o suporte emocional na infância, né, que seria o formador, né, dessa estrutura psíquica da criança, a criança quer sempre ser validada. Nesse sentido, ela não foi validada, porque
o autoritarismo ele não produz essa validação, porque além de não considerar a criança, a personalidade da criança, né? Ela é agressiva. Ela é agressiva, e principalmente quando o pai é emocionalmente distante. Então, ela queria essa validação que ela não teve quando foi criança. Então, ela buscava isso na figura paterna, né, para se validar, para se reconciliar com ela e se sentir validada nos outros relacionamentos. Bom, e também o masoquismo moral. Peraí, gente. É, o Freud também, né, no, no livro Problema Econômico do Masoquismo, ele distingue, né, entre o masoquismo genital, ligado ao prazer sexual, e o masoquismo moral. Ele fala que essa forma é uma forma de sofrimento que se apresenta fora de um contexto sexual, que é muitas vezes no campo social ou afetivo. No abuso, né, o masoquismo moral é uma chave interpretativa. Como assim? Bom, nesse sentido, o sujeito ele acaba se submetendo ao sofrimento como uma forma de cumprir uma exigência interna de culpa ou reparação. Ou seja, a relação abusiva funciona como um espaço de punição inconsciente, oferecendo ao sujeito a sensação de que está corrigindo falhas internas ou erros do passado. E, de outra forma, o masoquismo moral evidencia como a vítima integra a violência como componente da própria identidade psíquica. Ou seja, né, por exemplo, um exemplo, um sujeito que manteve um relacionamento com uma parceira que o humilhava constantemente. Então, ele relatava que se sentia responsável pelas reações agressivas dela, acreditando que se ele não se submetesse, provocaria o abandono ou a raiva da parceira. E aí a análise revelou que ele reproduziu o padrão de autoculpa que ele internalizou desde a infância, onde cada falha era punida de forma simbólica ou concreta, refletindo a internalização de uma figura parental. Então, a mesma coisa, isso é uma questão de sentir validado de alguma forma, porque tinha culpa de se sentir inadequado, de não cumprir com as exigências, né, que lhe foram propostas na infância, né, e aí essa exigência passou a ser uma exigência interna de culpa e uma tentativa de reparação. Agora a gente vai falar sobre as transferências de relações de objeto. O Freud ele também introduziu o conceito de transferência, como nós sabemos, né? Que descreve a projeção de sentimentos originados em relações passadas para pessoas no presente, como os parceiros. Em relacionamentos abusivos, a transferência se manifesta de algumas formas do tipo, né? O parceiro atual é vivido como uma figura parental internalizada, seja ela boa ou má, e recria cenários de punição, de aprovação ou de rejeição. Desse modo, o sujeito busca conscientemente repetir experiências afetivas primitivas, acreditando poder dominar o trauma ou obter reparação. O vínculo abusivo se mantém mesmo diante de evidências objetivas de
destruição, de autodestruição, né? Porque está sustentados por expectativas inconscientes sobre o amor, sobre a culpa ou sobre o perdão. Por exemplo, uma pessoa escolhia emocionalmente instáveis, né? Então ela se esforçava para agradar e consertar problemas que não eram seus. A dinâmica de uma mãe que cobra desempenho e amor incondicional. Isso tudo. Eu conheci que está vivendo o mesmo drama afetivo de infância. Isso ela não percebe, né? Que ela está repetindo experiências afetivas, podendo acreditar que vai dominar esse trauma, né? Vai reparar, porque ela coloca no outro, né, a expectativa de reparação de uma experiência anterior, infantil, né? E sobre a questão, sobre outra questão, tem a função, né, do trauma infantil. Então, nesse sentido, Freud e reforça, né, que experiências traumáticas como abandono, violência, negligência, elas são marcas, todos sabemos que esses traumas vividos na infância deixam marcas, né, profundas na psique do ser humano, né? Esses traumas, eles acabam por estruturar toda a vida do ser, né? Seja ela afetiva, sexual, e elas, às vezes, aparecem nas relações abusivas, né? Aparecem como escolhas inconscientes de parceiros que, na verdade, acabam por reproduzir o familiar. De outra forma, né, essa tolerância que se tem aos abusos, ela existe, né, por medo de reviver o abandono ou a punição da infância. E também, né, reforça, né, ele é um reforço da culpa interna e dessa sensação de não merecimento, por, exatamente porque não recebeu validação, apoio, né, orientação. Então, o trauma infantil não determina o comportamento assim de uma forma rígida, mas ele, de alguma forma, ele cria possibilidades psíquicas que podem ser ativadas ao longo da vida do sujeito. E a repetição no abuso é uma tentativa inconsciente de lidar com essa dor, né? Embora ela seja uma forma destrutiva, né? Existem, assim, vou dar alguns exemplos a vocês sobre isso, né? Uma mulher foi criada por uma mãe crítica e emocionalmente distante. E ela manteve um relacionamento abusivo com o parceiro controlador. E durante a análise, ela percebeu que repetia padrões de submissão para evitar rejeição, reproduzindo essa dinâmica, né? Que ela havia internalizado dessa relação com a mãe. Um sujeito reduzia relações com parceiros dominadores. Nesse caso, isso refletia nessa internalização de um pai, nesse caso, autoritário. A violência, né, sofrida por essas parceiras, né, acabavam por ser toleradas porque confirmava essa expectativa inconsciente de culpa e de reparação. Então, justamente, é uma função, essas escolhas, elas repetitivas, elas têm uma função, né? Elas têm uma função. E
de reelaborar esses traumas, no certo sentido, né? A pessoa tenta reelaborar, mas ela justamente ela cai na mesma estrutura, né? E ela só consegue sair disso quando ela realmente ela tenta compreender, né? Através da análise da análise que ela reestrutura o seu pensamento. Então, em outro caso, né, uma pessoa ela alternava amor e ódio com um parceiro agressivo. A relação abusiva tem muito essa questão de amor e de ódio, né? É, e aí a análise, ela evidenciou a presença de transferência e compulsão à repetição, pois ela buscava inconscientemente resolver conflitos infantis de lealdade familiar. Em algum momento, alguém, né, foi desleal com ela e ela desenvolveu essa compulsão à repetição. E a psicanálise ajuda, né, essa compreensão, né, para resolver esse tipo de compulsão. Não que a psicanálise diga para o paciente, não, você tem que, tem que sair desse relacionamento. Não é função da psicanálise. O sujeito é que tem que compreender os mecanismos que levam eles a estarem presos nessas, nessas relações, né? O importante é que ele mesmo elabore, né? Ele mesmo elabore, o, entenda e compreenda por si mesmo o que o faz, o que o mantém dentro dessas relações. Bom, é, essa abordagem, né, de Freud, né, para relacionamentos abusivos, eles não colocam soluções imediatas, né? Mas é o que eu estava falando, eles fazem com que o inconsciente elabore é, e escute, né? A escuta dos padrões que se repetem. O sujeito escute esses padrões e que identifique eles, né? Nas experiências infantis. É importante também dar nome à culpa, né? Nomear a culpa. Nomeação da culpa além do masoquismo moral. É importante também a exploração das transferências, né? Para entender a relação que essa transferência ela sustenta, né? Com relação às figuras parentais que foram internalizadas. E também é necessário o reconhecimento, né, de investimentos libidinais que sustentam esse vínculo destrutivo. É, alguém quer falar alguma coisa? Caramba, o negócio sumiu aqui para mim. Peraí, gente.
Me desculpem, caiu aqui para mim. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos continuar. Aí eu assisti uma série que é Bom Dia Verônica. E é muito legal, porque ela sofre violência, né, doméstica, e ela se sente muito culpada. E aí ela fala, né, quando dá para ajudar ela, a culpa é minha. Não, ele agiu assim, mas a culpa é minha, porque eu não consigo engravidar, não consigo para ele, a culpa é minha. Então, dá para exatamente isso que você estava falando aí, sobre a pessoa se sentir culpada, né, por ter recebido as agressões. Muito legal, depois a gente vocês, se quiserem assistir, pelo Netflix. É você ver como é que o Freud ele promoveu nesse caso. Bom, eu entendi assim o que você falou no final. Eu não sei o que está acontecendo com o seu áudio, que eu não consigo ouvir, mas o que eu ouvi no final como é importante, né? Como Freud ele estruturou isso de uma forma tão bacana para que a gente pudesse, como ele analisou tão bem o inconsciente, né? Para que a gente pudesse ter de das ferramentas de análise para entender, né, esse tipo de coisa. Bom, e aí nesse sentido, né, o objetivo da análise, né, é permitir que o sujeito ele recupere essa autonomia psíquica e reescreva a sua narrativa afetiva, né, uma narrativa afetiva própria que diferencia o amor do sofrimento. É complicado, mas é verdade. Quando a pessoa, o relacionamento abusivo tem muito disso, a pessoa confundir o sofrimento com amor, quando na verdade não o é, de forma alguma. E nós temos algumas reflexões, né, conceituais e sociais em relação a isso, né? E o Freud, mais uma vez, ele traz muitas ferramentas para que a gente possa compreender esse vínculo, né, abusivo, né, como um fenômeno, né, da psique humana, né? E também é muito relevante que a gente situe ele nesse contexto social. Como, assim, existem muitos padrões culturais, como todas nós sabemos, principalmente nós mulheres, né, que reforçam, né, a submissão e a violência, não é? Porque as mulheres, numa sociedade machista, oi, alguém está me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, tá. Pensei que, pensei que não tivesse. É, tem horas que parece que fica tudo tão quieto que eu penso que eu caí novamente. Você sabe muito bem que as mulheres, desde sempre, né, desde a época da caverna, os caras davam uma marretada na cabeça delas e saíam puxando elas pelos cabelos, enfim, né? Então, que são retratados muitas vezes por aí. A mulher, em toda a sua história, sofreu abusos e teve que ser submissa. Nossa, todo mundo sabe aqui. Eu acredito que cada uma tem uma história, as avós, sobre as mães, sobre o tipo de opção que passaram, e ainda, por conseguinte, ainda vivemos muito sobre essa
pecha da violência e da submissão, né? Tanto é que quando as mulheres começam a ficar mais independentes, mais autônomas, mais donas de si mesmas, da sua vida, mais do que nunca, hoje em dia, se vê muito essa questão da violência, né? Os homens, de uma forma geral, eles tendem a acharem ainda hoje que as mulheres são propriedades deles. Como, por exemplo, muitos não aceitam que as mulheres saiam do relacionamento. Um motivo para eles é, cometam o feminicídio contra as suas parceiras, porque o feminicídio ele acontece mais com quem convive com o parceiro, e pessoas mais conhecidas. E também as mulheres, fora essa questão de relacionamento abusivo que leva ao feminicídio, os homens eles não conseguem se situar na contemporaneidade, né? Por causa do seu machismo, eles confundem gentileza com para entrarem, né? Para entrarem de solo em cima das mulheres. E aí a gente também vê nesse sentido muitos casos de estupro, de abuso, né? No sentido sexual, de abuso sexual. Mesmo dentro do casamento existe esse tipo de abuso sexual. De maneira nenhuma, não aceitam mesmo. Eles acham que as mulheres têm que continuarem obedientes e submissas. Na verdade, é assim, eu ainda vou analisar um pouco mais sobre isso. Talvez isso tenha a ver um pouco com uma certa fragilidade da masculinidade de hoje em dia, né? Os homens estão achando que estão perdendo o seu espaço de poder, assim como, né, a gente vê o racismo também, que também é uma questão, que é a mesma questão, né, a perda, né, de espaço de poder. Nossa, nem me fala. Você observa hoje como né, estão perdidos. Perdidos para as mulheres é um perigo, de verdade, né? Porque a vida inteira eles foram criados de uma maneira e hoje em dia eles têm que refazer toda uma mentalidade e eles não conseguem elaborar isso, né? Isso é caso de análise também. Muitos deles precisam ter uma vida. Desde o princípio. Por isso que a gente leia não só coisas da psicanálise, mas muitas outras coisas, né? Muitos teóricos que falam sobre poder, muitos teóricos que falam sobre relacionamento na contemporaneidade, e até, inclusive, literatura, como Freud fez. O Freud ele era um leitor, quanto mais, né? Ele adorava a leitura, isso o ajudou muito a entender o comportamento humano. Por exemplo, quem lê Dostoiévski, sim, quem lê Dostoiévski pode entender um pouco do comportamento humano também. Freud também leu Dostoiévski. E é muito interessante isso. Nossa, tá muito fragilizado, sim, Rafaela, tá muito fragilizado.
Perderam o rumo, de uma certa forma. Então, a gente pode compreender, né, que a psicanálise, a partir de Freud, ela permite, né, perceba que a violência é mais que externa, nesse sentido. Ela está inscrita dentro da própria subjetividade do ser, né? Nessa repetição inconsciente, nessas expectativas internalizadas, né? A gente precisa com que, né, consiga dobrar isso juntamente com o nosso paciente, ajudá-lo, né? Sem julgamentos, porque, como eu já disse nas outras aulas, sem julgamentos, porque é muito difícil para uma pessoa poder enxergar e se enxergar dentro desse relacionamento, muito difícil. E eu vou puxar aqui um pouco nesse sentido, o que eu falei na outra aula, né? Porque as pessoas pensam que tem aquelas frases machistas, horrorosas, né? Que a mulher gosta de apanhar, que ela é fraca, que ela é dependente emocional, né? Mas não é isso. O relacionamento abusivo é um vínculo adoecendo, porque desafia a crença racional dessa relação, né? E as pessoas, no fim, elas acabam, né, permanecendo numa relação que as destrói, às vezes, e a maioria das vezes por muitos e muitos anos, mesmo conscientes do sofrimento que vivem, né? E aí a psicanálise ela propõe, né, essa escuta, né, radical, porque aí ela pergunta o que se repete, o que se goza no sofrimento, que lugar o outro ocupa na economia psíquica do jeito. E ela aí nesse sentido ela se propõe a escutar essa complexidade do inconsciente, né? E tentando revelar esses aspectos profundos que manter esse laço abusivo, né? E as identificações também que se estruturam desde a infância. Porque nesse tipo de relação, a violência pode ser física, pode ser psíquica, pode ser simbólica, econômica ou sexual, né? Muitas vezes você vê, se vocês analisarem bem a Lei Maria da Penha, no final vocês vão entender que até existe uma explicação nessa Lei Maria da Penha que fala sobre a pessoa fica submetida em razão de estarem ao agressor, submetidos. Elas acabam por, às vezes, estarem nessas relações por instrumentos para se afastar também. Isso também ocorre muito. E
Ai, devia ter colocado aqui uma aguinha aqui, porque deu uma crise agora. Lembrar disso da próxima vez. É, ai, alguém tem alguma pergunta a fazer? Ninguém. Nossa, então, nesse sentido, assim, para além dos diagnósticos, né, sejam muito simples, né, muito simplistas, e além dos manuais de autoajuda, né, a psicanálise ela vai ajudar a compreender essa complexidade, né? E aí, no final, ela vai fazer com que o seu paciente compreenda até que ponto ele está repetindo os padrões de abuso e o porquê disso. Bom, alguém tem alguma pergunta? Bom, gente, vamos terminar então, né? Vocês não querem perguntar? Tá todo mundo quietinho hoje. É, então a gente pode chegar à conclusão, né, que na leitura de Freud, né, na questão dos relacionamentos abusivos, né, ele evidencia que exatamente, esse sofrimento ele não é uma fraqueza ou uma escolha consciente, né, mas o resultado de estruturas, né, complexas. E a compulsão, transferências e efeitos do trauma infantil, eles podem explicar, eles acabam por explicar porque a vítima se mantém nesse laço abusivo, né? Então, dentro da clínica, né, o trabalho clínico a partir de Freud, ele busca permitir que o sujeito, né, por ele mesmo, né, ele identifique esses padrões inconscientes, que ele possa compreender as escolhas que faz e que ele recupere a autonomia emocional para que ele, mesmo que ele no final ele queira permanecer nesse vínculo, ele pelo menos vai estar consciente do que ele está passando, né? Mas libertar-se do abuso é o que eu digo, né? Ele implica muito mais do que o afastamento físico, né? Ele precisa que se tenha uma transformação subjetiva do sujeito, né? Que ele relabore, né, a sua subjetividade para que ele possa reconstruir o seu self e um vínculo com amor e o amor próprio dele também, né? Que esse amor seja um amor verdadeiro, sem que esteja mesclado com sofrimento, que ele não confunda mais amor com sofrimento, porque amar não é sofrer, né? As pessoas, as mulheres e muitos homens também, tem alguns que sofrem, né, uma relação abusiva, mas eu acho que nesse sentido é mais raro, devido à construção, né, cultural da nossa sociedade, da maioria da sociedade ocidental, sempre foi assim. Até muitos orientais também, como a gente vê, né?
na China até pouco tempo, não vamos dizer assim, talvez um século, ou menos um pouco, ou mais um pouquinho, não sei. As meninas que nasciam na China, teve uma época que elas eram afogadas, né? E, e também na China também em alguns momentos os pais ficavam só podiam ter um filho e eles ficavam rezando para que nascesse um menino. Nascesse um menino. Rafaela. Então, é isso que eu estou falando para você. A gente só consegue entender determinado tipo de coisas. Quer falar? Pode falar. A gente consegue entender determinado tipo de coisas quando a gente pode enxergar as outras coisas para fora da psicanálise também, né? A psicanálise, os conceitos psicanalíticos, eles são super importantes para que a gente compreenda o psiquismo humano. Mas mas compreender as outras coisas também, fazer fazer um compilado de coisas também que seja em relação ao ser humano, também ajuda muito a gente a entender muitas coisas da psicanálise. Como a gente foi aqui no Brasil, então, Nossa Senhora, a nossa história, a nossa miscigenação, a criação desse povo brasileiro, desse povo como nação, ela foi baseada no estupro, né, gente? Foi baseada basicamente no estupro na, 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 dos senhores com as escravas. Muitas das vezes é, nasciam muitos filhos de senhores que mesmo assim continuavam escravos, outros não, dependendo de quem fosse. No final, nós construímos a nossa sociedade com base no estupro. Se vocês pararem para pensar nisso, é muito complexo. Por isso que a gente até hoje vivencia vários tipos de violência, né? Desconsiderando. É, é isso aí, Camila, é isso aí. Ó. E desconsiderando a mulher como um ser humano, né? Que pensa, que sente, que sofre, que tem desejos, né? E aí eu digo para vocês, sim, uma cultura do estupro, Camila, cultura do estupro. Por isso que hoje, até hoje, a gente, a gente ouve às vezes as mulheres, a gente também tem muita responsabilidade em relação a isso, né? Porque as mulheres dizem, né, umas para as outras, pendam suas cabritas porque o meu bode está solto. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? O que não deveria acontecer. E nós como né, formadoras dos nossos filhos, né, como mães que somos, nós devíamos, de uma certa forma, instruir para o amor, né, não para a dor, não para o preconceito, não para a divisão, não para relações de poder. Mas hoje em dia está mais do que provado que não adianta você dizer para o seu filho assim, seja macho, não adianta. Fazer isso, fazer aquilo, que quando o cara quer ser o que ele quer ser, ele vai ser. As mulheres, em certo sentido, têm medo, e os homens mais ainda que seus filhos acabem. Ainda hoje, ainda tem isso, o preconceito contra as pessoas
que não são cisgêneros, né? Que são trans, que são LGBTQIA+. Então, vivemos numa sociedade muito conservadora, que não compreende o que é o sofrimento do ser humano. Eu acho, gente, que ninguém quer nascer isso ou aquilo outro. Cada um nasce o que é. E a gente tem que respeitar as pessoas como seres humanos que são, entender seus sofrimentos, seus desejos, contanto que não estejam, né, maltratando ninguém nem prejudicando o próximo. Que cada um viva a sua vida. Não é? É triste isso. É triste a pessoa ser juiz, juiz dos outros. Ninguém tem esse direito, porque ninguém sabe como é a vida do outro. Cada um, o meu lema de vida é: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Simples assim. E a gente tem que compreender o ser humano se a gente quer ficar feliz. Sentimentos. É isso, gente.